Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda de Gasperim, sou associada do IEE e vocês sabem, estou com vocês nessa edição do podcast. Essa é a terceira temporada do podcast e dessa vez nós vamos contar histórias e trajetórias das pessoas. E hoje quem vai estar conosco é o Fernando Urrich e vamos conversar com ele sobre economia, moedas, liberdade e política. E o Fórum da Liberdade já está se aproximando. Acontece dias 4 e 5 de abril na PUC-RS. O Fórum é o maior evento de debates da América Latina e acontece em Porto Alegre desde 1988. Já estamos com a venda de ingressos aberta, então corre lá para a bio do Instagram, compra teu ingresso e nos vemos no Fórum da Liberdade. Você ouve agora FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade. Quem está apresentando comigo hoje é o Matheus Gonzalez, também associado do IEE. Bem-vindo, Matheus. Oi, Fê, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tenho certeza que a gente vai fazer várias perguntas bem indiscretas aqui pro Urrich, saber de tudo da vida dele. Brincadeiras à parte, tenho certeza que a gente vai fazer um excelente programa, ter um bom panorama aí sobre diversos assuntos bem pertinentes aí sobre liberdade, sobre o nosso contexto atual. E, claro, nosso convidado especial, que é o Fernando Urrich. O Urrich é formado em administração, possui mestrado em economia austríaca pela Universidade de Madrid, foi executivo da ThyssenKrupp, assumindo como diretor financeiro em Dubai nos desafiadores anos 2008 e 2009. No Brasil, foi executivo da XP Investimentos, conselheiro da Casa da Moeda e conselheiro do Instituto Mises Brasil. Atualmente, é sócio e head de educação da Liberta de Investimentos, onde estamos aqui, hoje num estúdio diferente. Quem tá vendo a imagem tá vendo a diferença, que não estamos no Zoom hoje. E possui mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais, X, Instagram e YouTube. E assim como eu e o Matheus, foi associado do IE e hoje é associado honorário do nosso instituto. Urrich, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o convite, tenho certeza que vai ser uma baita experiência contigo hoje. E a nossa audiência sabe que nessa temporada a gente tá aqui pra contar a história das pessoas. A gente já deu um spoiler aí da tua biografia, mas a nossa audiência quer saber quem é o Fernando Urrich, tua história e como é que tu encontrou o liberalismo. Boa, ótimas perguntas pra gente começar. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com amigos, com associados, colegas do IEE, colegas na luta pela liberdade, e essa é uma luta, eu não diria inglória, mas é uma luta permanente, porque como a gente sempre sabe, o preço da liberdade é a eterna vigilância, e essa é uma máxima já até chavão, mas é verdade, a gente precisa estar sempre com a guarda elevada, batalhando por essas ideias, mostrando por que elas são importantes e por que conduzem à maior prosperidade, à paz, à riqueza, à melhor qualidade e expectativa de vida no mundo inteiro, onde a liberdade foi defendida, cultivada, o resultado foi sempre positivo para as nações, para as pessoas. Então, é muito bacana estar aqui e vamos responder as perguntas. Então, como é que eu cheguei no liberalismo? Exato. Pô, sabe que eu acho que eu sempre fui liberal, mas eu cheguei até tardiamente na política, eu comecei a me preocupar sobre essas questões, eu diria tardiamente. Foi quando eu já estava trabalhando fora, eu morava em Londres, como executivo da ThyssenKrupp, na divisão de elevadores, e comecei a me interessar por assuntos de política, economia, acompanhando os debates dos republicanos, ainda nas prévias da eleição de 2008. Então isso começou em 2006 ainda, depois de 2007, os republicanos decidindo quem seria o candidato. E naquela época, tinha alguém de destaque, ou que destoava completamente do restante das opções, que era o Ron Paul, o republicano, congressista pelo Texas, obstetra por ofício e um grande defensor da liberdade. E eu comecei a acompanhar os debates, até porque eu já estava meio engatilhado para ir para Dubai. Então eu estava saindo de Londres para ir para o Oriente Médio, um lugar diferente. Eu preciso entender um pouco mais sobre o que acontece lá. E aí comecei a me interessar mais por história, política, geopolítica, até para eu me familiarizar com uma nova realidade, uma nova cultura, uma nova religião, novos hábitos. E nessa busca por mais conhecimento e me preparando para uma nova jornada de vida, eu acabei acompanhando política americana, pelo óbvio, é um país importantíssimo, principal potência, tem impacto e influência no mundo inteiro, presença econômica, cultural, militar. Como é que funciona essa nação e como é que isso pode impactar a minha vida? E eu comecei a acompanhar os debates dos republicanos e as ideias que o Ron Paul expressava com clareza, com muita eloquência e com fundamento, assim, realmente fazia sentido o que ele falava. E ele era, assim, parecia realmente uma ovelha negra ali naquele palco, que as coisas que ele falava, só ele dizia. Mas pra mim fazia muito sentido, eu comecei a ir atrás, comecei a pesquisar
mais, comecei a me aprofundar. Eu vi ele falando sobre a Escola Austríaca de Economia. Até então, para mim, isso era completa novidade. Eu sou formado em administração de empresas pela PUC aqui de Porto Alegre. Mas comecei a me interessar e fui mais a fundo e acabei me apaixonando pela economia, especialmente economia da Escola Austríaca. Aí depois segui para Dubai, então já janeiro de 2008, que eu fiquei lá até finalzinho de 2009. E foi nessa experiência profissional e de vida que eu me aprofundei mesmo em economia, e foi por meio do estudo da economia que eu me tornei, de fato, um liberal. Então foi o entendimento de economia, entendendo as relações de causa e efeito, que eu acabei me tornando um liberal. E eu digo que quem realmente entende economia, é muito difícil não defender o liberalismo como filosofia política para alcançar os melhores resultados para a sociedade, para os seres humanos. Então foi assim que eu cheguei ao liberalismo, foi pela economia, não foi o liberalismo levou a economia, foi o contrário. A economia me levou ao liberalismo. Pra mim foi da mesma forma, assim, sou economista de formação e comecei a entender e, obviamente, na escola, né, durante a formação a gente vai ver Keynes, Marx, vê muito pouco sobre outras vertentes, né, Hayek, Minsky, enfim, a gente nem vê isso dentro do curso e tive que começar a pesquisar por fora, né, pra conseguir, enfim, entender um pouquinho sobre liberalismo, mas foi a partir disso que fez aqui me interessei. Em Porto Alegre também. Na PUC também. Eu acho, mas independente de ser na PUC, na URGS ou qualquer outra universidade, é muito raro a gente ter uma escola que fomente esse tipo de literatura para os alunos. A maioria Eu tinha uma cadeira inteira só de Marx, na realidade. Mesmo sendo na PUC, né? Cadeira inteira. Uma cadeira 2 semestres ou 1 semestre? 1 semestre. Foi pouco até, tem algumas que são 2 semestres. Cara, mas até acho que é importante porque quando eu comecei a estudar economia e eu entrei pela escola austríaca, eu não tinha noção das diferentes linhas de pensamento econômico, assim que eu fui me aprofundando, entendendo, e eu realmente fiquei surpreso e muito decepcionado quando eu fui ver que a grade curricular das universidades brasileiras e mesmo fora do Brasil era repleta de Keynes, no Brasil mais Marx, lá fora menos Marx, mas muito Keynes, e escola austríaca, Mises, eram autores... palavrão quase, né? Se não ignorados, são omitidos por completo. De repente, Hayek na cadeira de escola do pensamento, de história do pensamento econômico. Aí passa um Hayek, Schumpeter, que é o menos austríaco dos austríacos. Mas, e era isso. Mas na minha cadeira de história do pensamento econômico, a gente leu um livro do Hunt, não sei se tu... foi o Hunt e do Hobsbawm, foram os dois que a gente leu. Bom, o Hobsbawm, cara, um esquerdista absurdo, assim, e ele claramente odeia o Brasil, já deu várias entrevistas dizendo isso, então acho até um contrassenso a gente ler livros dele, mas, e assim, é um pedacinho lá, quando a gente vê sobre os ciclos econômicos, a gente vê um pouquinho sobre Schumpeter, mas só o professor mencionar, existe esse cara aqui também, e se quiserem, dê uma lida e vão pro próximo tópico. Assim, essa é outra parte importante que me decepcionou na economia, que isso permanece, é a pouca aplicabilidade prática do curso de economia no Brasil e lá fora, talvez menos, no mundo real, nos negócios, no mercado financeiro, empresas, enfim. É muita teoria, muita matemática, econometria e, por exemplo, ciclos econômicos, indicadores, o que afeta as empresas, as pessoas, emprego, renda, etc. Cara, quase nada. Sim. Não se ensina sobre isso. Então, acho que infelizmente, a economia, como é ensinada nas universidades, ela peca por isso, muito ideológica e focada num extremo das linhas de pensamento econômico, pouca aplicabilidade prática. Hoje eu vejo que, pra mim, infelizmente, eu não fiz economia no Brasil. Sim. E então até digo meus pêsames por ti. Mas isso me exime de pagar o Corecon, né? Mas também não posso me chamar de economista no Brasil, senão eu vou ser multado. Exatamente. Né? Eu tenho esse... Mas até só pra complementar o liberalismo e aí até a minha conexão com o IEE, porque acho que é uma parte bacana da história, porque eu fiz o mestrado de 2009 a 2010. E, eu nasci em Porto Alegre, vivi a maior parte da minha vida aqui, morei fora há muitos anos, mas a maior parte foi aqui. E eu lembro que eu conhecia muito en passant o IEE. Eu cheguei aí em Fórum da Liberdade quando era na Fiergs, nem lembro que ano foi, deve ter sido 90 e poucos, 98, 7, sei lá, mas não me cativava, não me interessava tanto e, enfim, não tinha conhecimento em profundidade nenhuma sobre o que era o IEE, o que defendia o IEE. E eu estava fazendo mestrado, lá eu conheci o Hélio Beltrão, do Instituto Mises Brasil, que eu nem sabia que existia o Mises Brasil, sabia que existia o Instituto Mises do Alabama, e foi em boa parte influenciado e lendo da fonte do
Mises do Alabama, comprando muitos livros, que eu acabei indo por esse caminho, mas eu nem sabia que existia Mises Brasil. Aí em outubro de 2009, eu estava ainda em Madrid, eu fui até o aeroporto de Madrid para pegar um ônibus para ir para Salamanca, para uma reunião do Mises que haveria nessa cidade universitária histórica da Espanha. Era a Mises Supporter Summit, então uma reunião dos apoiadores do Instituto Mises americano, e era a primeira que eles faziam fora dos Estados Unidos. Então, era realmente histórica e foi espetacular. Nas universidades, assim, locais icônicos para a história mundial, onde Cristóvão Colombo recebeu o ok da princesa da Espanha, da rainha da Espanha, para realmente iniciar as navegações. Assim, era repleto de história, e lá a gente falando sobre economia, política, muito bacana. E lá no aeroporto de Madrid, eu conheci o Hélio Beltrão, então, aqui um brasileiro também indo visitar o Mises, o que ele faz? Tá nem conhecido. Quem é esse cara aí? Pois é, eu tenho o Mises Brasil. Mises Brasil? Como assim, cara? E aí a gente começou uma amizade muito bacana. Depois, em 2011, acabei entrando no Mises Brasil, até hoje eu sou conselheiro. Mas foi quando eu decidi voltar pro Brasil, depois do mestrado, em 2010, que eu também me dei conta do que era o IAE, da importância, da relevância, do impacto, das ideias que eram defendidas por essa instituição. E eu lembro que o primeiro choque que eu tive foi ainda durante o mestrado, 2010, foi no Fórum da Liberdade daquele ano, então abril, era perto da Páscoa, então tive férias no mestrado, vim pro Brasil e era o fórum sobre as 6 lições, inspirado no livro do Mises. Foi o primeiro fórum que eu fui. Cara, eu cheguei na PUC, naquele pavilhão imenso, e eu tava ciceroneando o Tom Woods, grande economista austríaco, embora não economista de formação, é um grande economista. E eu com ele, a gente passeando pelo pavilhão, e quem nunca foi no Fórum da Liberdade, por favor, vá, porque é espetacular, e toda a organização, tudo realmente é grandioso, é o Super Bowl do liberalismo. Exato. E quando eu entrei no pavilhão, tinha toda a decoração inspirada nas 6 lições, as frases do Mises penduradas em cartazes, muito bonito. Caramba, aquilo realmente, eu fiquei maravilhado, assim, encantado com aquilo, e eu e o Tom Woods, ele vendo aquilo, cara, não pode ser, isso aqui não é verdade, aqui não tô vendo isso. E é que eu voltei a conhecer de fato o IAE, e aí, quando tomei a decisão de voltar ao Brasil, eu disse, cara, eu tenho que frequentar o IAE porque eu preciso, de alguma maneira, manter o estudo, a defesa das ideias, eu quero seguir estudando, discutindo esses assuntos, me aprofundando. Embora eu acabe o mestrado, o aprendizado ele é contínuo e eu não quero parar de estudar sobre isso. Mesmo que eu não venha a ser um acadêmico, que não era a minha intenção ser um professor, eu quero seguir estudando sobre esses assuntos. E aí decidi entrar no IAE, fiz a aplicação. Até não lembro quem foi o meu... Quem me indicou pro IAE agora? Não lembro quem foi que me indicou. Mas eu lembro da minha entrevista, da seleção. Eu já tinha vários amigos conhecidos que faziam parte. E na minha entrevista, um dos que me entrevistou foi o Ricardo Gomes, hoje vice-prefeito de Porto Alegre, grande amigo, companheiro, colega. E ele era diretor de formação, eu acho, nessa diretoria. O presidente era o Felipe Santana, eu acho que ele era o diretor de formação, o Ricardo Gomes. E aí ele assim, cara, mas pra que tu quer entrar no IAE? Tu já tá formado? Eu, cara, não me considero formado. Sem dúvida que eu me aprofundei muito nessas teorias, no estudo da economia e liberalismo, mas essa é um aprendizado contínuo e acho que aqui é o lugar ideal para conseguir cultivar essas ideias, seguir crescendo, debatendo e difundindo as ideias do liberalismo. Então foi assim que eu cheguei no IAE. Até por uma questão de pares, né? Eu acho que tu já tinha tua formação, mas eu imagino que tu não teria com quem discutir, ou poucas pessoas para discutir, principalmente aqui no Brasil, né? Pra mim, eu estaria completamente isolado, distante de tudo. Graças a Deus já tinha internet, mas ainda assim a gente se sentia muito... assim, solitário nesse campo de ideias, assim, cara, com quem que eu vou falar, com quem que eu posso... A gente se sentia um ET, realmente. Chegar no IAE, a gente se sente acolhido e, muito bacana poder falar sobre isso, se aprofundar em temas e realmente a gente entra em discussões, argumentações profundas, não fica na superficialidade, e isso é raro para qualquer assunto, especialmente liberalismo no Brasil. Então, para mim foi muito bacana conhecer o IAE e fazer parte da história. Acabei chegando depois a diretor de formação, vice-presidente, na diretoria do Frederico Hilsendegger, formação na diretoria do Bruno Zafari. Foram experiências espetaculares que eu recomendo para qualquer associado do IAE que busque fazer parte disso, porque aí que a gente entende a formação do Instituto, porque as experiências, situações que a gente acaba sendo exposto são enriquecedoras, engrandecedoras, é espetacular. Você está ouvindo FLCast.
Mas, Henrich, ainda sobre esse ponto, né, só para compartilhar um pouco da minha trajetória também, esse Fórum da Liberdade de 2010 foi o primeiro que eu participei, né? Também não conhecia muito sobre o Instituto, não conhecia nada sobre o Instituto e conhecia muito pouco ainda sobre a literatura que a gente estuda, né? E aí eu me lembro que eu não consegui em todos os painéis, já trabalhava e, enfim, não consegui todos os horários. E aí eu fui num painel que era sobre intervencionismo e tava o Rodrigo Constantino, né, como um dos palestrantes, debatedores, né? Uhum. E aí aquela coisa, as pessoas ficam meio acuadas de fazer perguntas, né? Eu levantei a mão e perguntei pra ele sobre subsídios, né? Porque eu me lembro que recentemente eu tinha feito um trabalho, né, numa cadeira que a gente defendia, né, a implementação de subsídios porque isso, de alguma forma, incentivava alguns setores da economia. E ele, obviamente, se posicionou contra, né, a existência de subsídios e eu fiquei brabíssimo, né? Pô, eu perguntei um negócio que eu tinha certeza que tava certo e ele falou e disse que eu tava errado. Eu falei, esse cara não entende nada de economia. E aí depois, a gente, no final na realidade, ou no início ou no final, agora não me recordo, a gente ganhou de fato o livro, né, das 6 lições. Uhum. Eu devorei aquele livro, acho que na noite do fórum, e eu falei, cara, eu tô muito errado, eu preciso estudar muito mais. E aí comecei também a me apaixonar por essa literatura, assim. Mas isso, acho que corrobora, como a gente começou falando antes, da doutrina que a gente recebe, né, nas universidades, sim, que é muito distante daquilo que hoje a gente entende como verdade, né? Aquilo que a gente acha que faz muito mais sentido para a sociedade, né? Aí é uma crítica geral às universidades, talvez nem apenas brasileiras, até algumas globais, a gente tá vendo isso esse ano, 2023, 2024, mas é que as universidades têm que ser um local para ensinar a pensar, né? Exato. Ensinar a questionar de forma independente, raciocínio crítico, discernimento, esse é o objetivo, é realmente questionar e conseguir pensar de forma independente e chegar a conclusões, e não enfiar goela abaixo uma doutrina que deva ser aceita, né? É uma loucura. É que é aceita, na verdade, né? Não abre campo pra pensar que tem outras. É aquilo e se aceita como normal. Essa é a verdade. A única verdade. Eu sou arquiteta e, por incrível que pareça, existe marxismo na arquitetura, no urbanismo. Então é aquilo. Muito, pra caramba. Então totalmente. É aquilo e não tem um outro lado. E quando eu me questionava que aquilo não tava certo, tá, qual é o outro lado? Mas não tem outro lado. Aí também foi quando descobri Mises, então aqui talvez tenha um caminho. Legal. Mas não é só na economia, né? Totalmente, a gente vê isso em vários cursos. Eu sei porque eu trabalhei com incorporação de imóveis, minha família tem incorporadora em Porto Alegre, a UMA Incorporadora, e acabei tendo experiência nesse setor e me deparei com essa realidade na prática do socialismo, do esquerdismo impregnado nos departamentos da prefeitura, do estado, totalmente, aqueles que precisam aprovar obras, seja de infraestrutura, seja obras civis, comerciais, residenciais, e a gente vê como é a ideologia que dita a decisão desses órgãos, de muitas pessoas que estão nesses órgãos, não são todos, e que é aquele do não pode fazer, porque não pode, a especulação imobiliária está explorando, quando são setores que trazem crescimento econômico, oportunidade de emprego, renda, sustenta milhares, milhões de famílias, se a gente considerar o Brasil, mas essa visão distorcida da realidade impede o progresso, porque a gente não apenas impede o progresso, mas também distorce como a economia, como a atividade econômica vai se desenhando. A gente vê pelas leis urbanistas, a gente consegue entender como a cidade se desenvolve. Isso. São leis que impedem a construção de tal forma de prédio, limitam é o recuo, é o limite, é a densidade, e a cidade vai se moldando a essas restrições. Então é impressionante como no urbanismo, a arquitetura tem muito disso, né? Total. Bom, acho que esse é um bom gancho para a próxima pergunta aí, se quiser fazer, Fê. Uma coisa que a gente tava se questionando é que parece que cada vez mais a gente se distancia desses valores liberais, eles parecem mais tenebrosos ainda. Essa semana, a gente tá gravando dia 11 de janeiro, essa semana teve eleição para o Conselho do Plano Diretor e eu estive lá, e era uma coisa assim, o pessoal apavorado de ter uma outra opção que não era só a opção que era mais à esquerda. Então as pessoas ficam apavoradas que está entrando talvez uma onda liberal, que tenham pessoas mais liberais. Do que tu acha que se deve a isso, e se cada vez mais a gente ficar distante disso, mesmo que a luta pelo liberalismo, o movimento liberal tem crescido muito no Brasil, mas parece que as pessoas estão cada vez mais alienadas e apavoradas com isso. Vamos olhar pelo copo meio cheio, e aí nisso até sou otimista. Se a gente observar como foram votações passadas de plano diretor em Porto Alegre, talvez não tivesse dissidência nenhuma. É isso, é dessa forma, não tem outro lado, tem que restringir, não pode adensar, não pode fazer, era pior ainda. Agora tá tendo alguma dissidência, alguma visão alternativa
diferente do que até hoje vigorou, que foi predominante em Porto Alegre, para trazer mais dinamismo, mais emprego, mais renda, desenvolvimento urbano e econômico. Isso é fundamental. Então, pela ótica otimista, acho que é bom que esteja acontecendo esses conflitos, assim, e nessa votação eu vi algumas imagens chocantes, assim. Mas é o lado positivo que está havendo algum confronto de ideias, isso é muito bom. Mas a que se deve isso? Aí são décadas de muita doutrinação, que passa pelo ensino fundamental, que passa pelas universidades, que formam professores, que depois vão lecionar no ensino fundamental, e vai se perpetuando esta visão equivocada de empresário, empreendedor, explorador, de proletariado oprimido, de construção civil que explora os recursos naturais e a especulação desenfreada que faz mal para a economia. Então, essa doutrina que vem sendo incutida nas pessoas desde pequenas e há muito tempo no Brasil. Então, mudar isso leva tempo. É realmente uma contra-revolução cultural, porque essa foi a revolução cultural que fizeram, que as ideias são dominantes. Então, é desconhecimento de muita gente, e aqueles que acham que têm um conhecimento, na verdade, foram ensinados e beberam dessa fonte que condena o progresso econômico, condena a atividade econômica, condena o comércio, condena a construção civil, e entende tudo isso como nocivo para a sociedade, quando é justamente o oposto. Né? E tem a pretensão do conhecimento de achar que sabe o que é melhor para a sociedade. Pelo menos é isso que a gente vê muito, né? Sem dúvida. E aí é um pouco de como funciona a política, a burocracia, que acha que um grupo de pessoas, ou poucas pessoas, conseguem tomar as decisões para o restante da sociedade, que eles vão saber mais do que aquelas próprias pessoas o que é melhor para elas. E é realmente a arrogância fatal, como dizia Hayek, essa pretensão do conhecimento. Mas isso, e é no mundo inteiro, isso não é apenas no Brasil, né? Bom, o nosso presidente disse, né, de que o empresário, ele só é rico, eventualmente, nem todo empresário é rico, mas o seu empresário, ele só é rico porque ele explorou a mão de obra do trabalhador. A mais-valia. É a essência pura do marxismo ali, né? E ele transmite essa mensagem de uma forma, vamos dizer assim, com uma narrativa mais bonita, né? Tentando transformar isso, pelo menos. Né? Sem dúvida, essa visão marxista da exploração do trabalho, uma condenação do comércio também, como sendo um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Isso é péssimo, e aí é uma visão que está impregnada não apenas mais a ideias esquerdistas, mas até ideias mercantilistas, tem um viés assim de jogo de soma zero, e aí fica colocando as pessoas umas contra as outras, né? Joga empresário contra empregado, joga consumidor contra produtor, gerando essas tensões sociais constantes, quando na verdade a economia, o mercado é um processo de cooperação social, de concorrência no sentido de fazer o melhor pelo menor preço possível. É bacana como, apesar de socialistas sempre quererem acabar com o lucro, taxando mais ou regulando, impedindo a atividade econômica, é justamente a atividade econômica livre e desimpedida a luta pelo lucro zero, porque é o concorrente tentando levar o lucro do outro a zero, porque ele quer ganhar mercado, ele quer fornecer melhor, ele vai competir, vai derrubar o preço, vai ser mais eficiente. Isso é economia e isso beneficia a sociedade, trazendo bens, serviços com menor qualidade e preços mais baixos. Né? E na prática o que a gente tem visto é justamente o contrário, né? O governo, né? As entidades sempre tentando regular cada vez mais para tentar diminuir o preço, e na prática a gente vê sempre o oposto, né? E o pior ainda, garantindo alguns monopólios legais, reservas de mercado, impedindo a concorrência, colocando barreiras de entrada, e aí sim garantindo lucros exorbitantes aos incumbentes, aos amigos do rei. Então é tudo o oposto. Você está ouvindo FLCast. Mas, Ulrich, e trazendo essa pauta, assim, de mais intervencionismo e, vamos assim, cada vez mais a gente percebe que vários governos se distanciam dessas pautas liberais. Pegando esse contexto e trazendo para a gestão da moeda, né? O que tu entende, quais são os reflexos dessa forma de pensamento para a gestão da política monetária? Aí é uma heresia completa falar sobre isso ainda neste ano, talvez menos agora, porque tivemos a grata surpresa da eleição do Javier Milei na Argentina. Porque até então, praticamente ninguém com relevância, com expressão nacional ou mundial, falava sobre o assunto de concorrência de moeda, liberdade monetária. Acho que o único expoente dessa ideia que teve algum impacto foi o Hayek, que escreveu sobre isso ainda na década de 70, com o seu livreto A Desestatização do Dinheiro, The Nationalization of Money, que é uma ideia que faz muito sentido, mas é
é considerada uma heresia na ciência econômica e ninguém defende isso. Mesmo, talvez, dos mais liberais na economia, Escola de Chicago, monetaristas, mesmo eles, o próprio Milton Friedman, não chegou a tanto defender a liberdade no campo da moeda. E tanto liberdade de produzir quanto de escolher moeda. Ele chegou até defender um banco central quase que automático, autônomo. Uma regra de emissão monetária, que a base monetária deveria crescer 2% ao ano, enfim. Ele quis tentar remover a discricionariedade dos seres humanos na gestão da moeda. Mas não chegou no passo seguinte, quem sabe a gente tem aqui um ambiente de liberdade, de concorrência e que empresas ofereçam uma melhor solução, uma alternativa, que essa pode ser a vencedora e os indivíduos vão escolher a melhor. E felizmente agora a gente tem alguém com a relevância e influência que está tendo no debate, que é o Javier Milei, porque ele está trazendo justamente essa ideia. O plano dele de reforma monetária na Argentina começa com uma dolarização, mas não acaba com a dolarização. Esse, na visão dele, esse é o primeiro estágio. Dolarizar a economia, acaba com o peso, que é uma moeda moribunda, ninguém quer ela e não tem salvação essa moeda, na visão deles, e concordo. Então vamos acabar com o peso, introduz aqui o dólar, agora a moeda de curso legal, mas o passo seguinte é liberdade monetária, e isso consta no programa de governo, no plano de governo do Milei. Então, liberdade monetária. Quer pactuar contratos em Bitcoin, em caixa de leite, como falou recentemente acho que foi a Diana Mondino, a chanceler do Milei. Façam o que quiserem. Liberdade de pactuar contratos, definir qual é o meio de troca, qual é o indexador do contrato, não importa. A população, o mercado vai decidir. E essa liberdade já está contida no DNU, inclusive, o decreto de necessidade e urgência, que é a medida provisória que eles promulgaram na virada do ano. Isso já está lá. Então, quem quiser pactuar contratos em dólares, euros, Bitcoin, o que for, cascalho, tem essa liberdade. E para mim, isso é muito bem-vindo, porque, como o Hayek dizia, eu já desisti de esperar do governo uma moeda boa. Da benevolência dos governantes, isso não vai acontecer. Então, vamos remover a moeda do governo e deixar que o mercado provenha uma moeda realmente boa. Boa. E uma das críticas, assim, que eu sempre ouço as pessoas fazerem é que talvez um dos motivos para a gente ter vivido no mundo inflacionário, ou voltando agora para o mundo inflacionário, foi a alavancagem excessiva que os próprios governos tiveram ao longo do tempo. E um dos motivos, uma das formas que possibilitou essa alavancagem foi a quebra, ou deixar de lado a existência do padrão ouro. Mas recentemente a gente vê que os próprios bancos centrais estão comprando bastante ouro, como uma forma de rentabilizar seu capital, do dinheiro parado lá. Tu acha que existe alguma forma da gente romper esse status quo que a gente tem hoje sobre a gestão das políticas monetárias do mundo afora e voltar para um padrão ouro? Ou isso é completamente utópico e o próximo passo daqui para frente seria ter uma utilização maior de criptomoedas, alguma outra coisa assim? O ouro como padrão monetário, eu acho que está morto. Isso não volta, não há consenso nenhum sobre a superioridade do ouro como padrão monetário, pelo contrário, que a ciência econômica dominante ensina justamente o oposto. O ouro era um empecilho, era uma restrição, é algo anacrônico, arcaico, não faz sentido o ouro como padrão monetário. Porém, esse é o consenso. Sim. Não que eu concorde, mas é o consenso. Porém, os bancos centrais e as nações entendem a realidade do jogo e sabem que, da mesma forma que o Brasil pode imprimir reais sem limite técnico, como a Argentina, como o Zimbábue, como a China, os Estados Unidos também pode, o Banco Central Europeu também pode, o Franco Suíço também pode, Libra também. Então, nesse mundo que a gente sabe que todo mundo pode imprimir moeda e elas podem ser desvalorizadas, de repente vale a pena a gente ter aqui algum seguro, ter algum ativo um pouquinho menos inflacionável, mais escasso, para impedir essa desvalorização dos ativos que estão nas reservas dos bancos centrais. Então, ouro tem um papel hoje como uma pólice de seguro, como um ativo que não pode ser depreciado por política monetária. Além disso, esse é um papel que eu digo que o ouro ganhou mais relevância nos últimos anos, depois que a geopolítica acabou influenciando muito também as políticas monetárias e as respostas de nações contra outras nações. A gente viu no passado, não começou no ano retrasado, mas se intensificou em muito, as sanções financeiras impostas pelo Ocidente contra a Rússia. E não estou entrando
entrando no juízo de valor se isso é bom ou ruim, é um fato, mas algumas das medidas foram sem precedentes, como o congelamento de reservas internacionais da Rússia. A Rússia tinha títulos de vários países soberanos na Europa, tinha treasuries americanos, até do governo japonês, e esses países em conjunto, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, disseram, quer saber, essas reservas aqui... Congeladas, não consegue mais são mexer. de titularidade de vocês, mas vocês não vão mexer mais elas, vai ficar aqui com a gente. Esquece. Então, cara, isso foi algo inédito. Sim. E, ao mesmo tempo em que pode ser visto como algo bom até pelos próprios países que impuseram essas sanções, e os países aliados concordem, isso também traz um questionamento. Opa, se a Rússia agora foi sancionada, e a gente concorda que isso é correto, mas daqui a pouco a gente também pode ser por algum outro motivo. Abre um precedente mesmo. Exato. Abre o precedente e dá margem pra dúvida que, quem sabe a gente também não tenha que diversificar um pouquinho e não ficar tão concentrado no dólar ou euro e compra um pouco mais de ouro. Dessa vez teve um motivo, vamos dizer assim, bélico, né? Mas e por que esse motivo não pode ser puramente político, né? Exato. Então, esse risco agora ele é maior. Então, o ouro hoje tem mais esse papel também do que uma volta ao padrão ouro do passado. Acho que isso é muito difícil. E aí o Bitcoin, nesse contexto, também tem mais, na minha visão, tem mais essa utilidade de dinheiro apolítico, neutro, que também não pode ser inflacionado, só que com a grande superioridade do ouro, que é digital. Sim. É mais fácil de custodiar, mais seguro, mais barato, para transportar também, transferir. A grande diferença é que não tem os 5.000 anos de história que o ouro tem. Então, ainda tem um caminho pela frente para se consolidar e ter essa aceitação e estabilidade que hoje o ouro tem. E o Bitcoin, o Risto vê ele mais como moeda de troca, a gente transacionando em Bitcoin, ou ele como o novo ouro que vai validar uma outra moeda? Eu diria que na evolução, no caminho de adoção do Bitcoin, ele passa primeiro como uma reserva de valor, um novo ativo, que pode paulatinamente ser mais usado como meio de troca. E o último estágio, que até eu estou descrevendo o estágio de uma moeda, de monetização de uma mercadoria, que seria o de unidade de conta, em que tudo é precificado em função desta mercadoria. Hoje o dólar é a unidade de conta mundial. Será que o Bitcoin pode chegar a esse estágio em algum momento? Para mim é possível em teoria. Se vai chegar na prática, tem muita coisa para acontecer, então altamente incerto e improvável que isso aconteça. Ainda assim, ele retém atributos que evidenciam essa utilidade e, para mim, o grande valor que tem a tecnologia. É inconfiscável, não pode ser parada, não pode ser inflacionado. Até eu tenho dito isso, que eu acredito, inclusive, que em algum momento países que são regimes opressores contra os seus cidadãos podem acabar usando, China, Rússia, ao mesmo tempo em que eles proíbem os seus cidadãos de usarem um Bitcoin. Eles usam entre si, mas o Zé da esquina lá quer usar, não, ele tá proibido. Mas a gente usa. É uma tecnologia superior. É realmente uma tecnologia superior. Boa. Você está ouvindo FLCast. Mudando de assunto um pouquinho, falando um pouquinho já sobre Brasil, né? Claramente, o formato de condução econômica que o atual governo optou por seguir é de uma postura econômica desenvolvimentista, né? Onde o Estado é o indutor do crescimento econômico, né? Ou pelo menos tenta, né? O que tu enxerga, né, que isso pode levar pra gente daqui a alguns anos? Esse é o mesmo receituário que já foi tentado no passado e que não funciona, mas que no curto prazo ele pode funcionar no curto prazo, dependendo das condições iniciais. Então, as condições iniciais é preciso que o país esteja com um nível de endividamento baixo, público e privado, é preciso que tenha alguma estabilidade macroeconômica, dependendo de fatores externos, o mundo esteja crescendo, China, etc., que também promova mais crescimento ou catalise um crescimento. Então, é preciso essas condições iniciais. Mas cedo ou tarde é uma forma de crescimento econômico insustentável, então contém as sementes da própria ruína. E a gente viu isso ser muito tentado depois da grande crise financeira de 2008. Isso começou com o Lula 2 ainda. E foi exatamente o mesmo receituário que eles estão tentando agora, porém com mais dificuldade porque as condições iniciais hoje são diferentes lá atrás. O endividamento é muito maior. Público e privado também. Hoje, essas políticas e esse receituário está muito mais em evidência
O passado é mais recente, a gente sabe, cara, não deu certo agora. Se fosse 30, 40 anos atrás, já estava mais distante na memória, o pessoal talvez nem se lembrasse. Vamos novamente reaquecer a economia e isso vai funcionar. Agora é mais difícil disso dar certo, mesmo no curto prazo. Mas é o mesmo receituário. Eu lembro que eu fiz um vídeo no ano passado, foi ainda em maio, eu acho, abril, retrasado, já tá em 2024, foi ainda no ano de eleições. E eu disse, olha, o plano do PT, se for implementado na sua totalidade novamente, vai quebrar o Brasil. Porque é exatamente o mesmo que Dilma tentou, exatamente a mesma coisa. Exato. E eles estão tentando novamente a mesma coisa, porém não estão conseguindo fazer a mesma coisa. Vou dar um exemplo que talvez esse seja um dos principais, que foi importantíssimo no mini boom brasileiro e depois no bust, na grande recessão. BNDES. O BNDES é um banco de desenvolvimento econômico, depois colocaram social também, e que começou a praticar vários programas de estímulo de crédito, expansão de crédito. Eu lembro do PSI, que era o Programa de Sustentação do Investimento, e foram vários, teve 1, 2 e 3. Mas no comecinho deu certo, porque o BNDES era muito menor em relação à economia brasileira, o crédito do BNDES em relação ao crédito total do sistema financeiro brasileiro era bem menor, então tinha espaço para o BNDES fornecer crédito goela abaixo a juros mais do que camaradas, bastante subsidiados. O endividamento da economia privada e pública não era o mesmo patamar. Não se tinha clareza ou quase nenhuma noção da criatividade contábil que o governo aportava no BNDES. Isso era uma despesa do governo, mas era registrado como um crédito do governo contra o BNDES. Então, o déficit público não aparecia, o déficit fiscal era menor, quando na verdade ele era bem maior. Isso foi aparecer já na época do impeachment da Dilma. Então, muita coisa foi mascarada e o BNDES saiu. Eu lembro que era mastodôntico. Foi de menos de 50 bilhões de reais o balanço total do BNDES para quase 500 bilhões, em coisa de 2, 3 anos. É muita coisa. Então, esse crédito barato e abundante ajudou a turbinar a economia brasileira naqueles primeiros anos pós 2008. Então, 2009, 2010 crescemos muito. 2011 já deu ali um soluço. 2012 aumentaram os estímulos, conseguiu arrastar um pouco mais. 2013 também, mas aí fraquejou. 2014, aí veio a recessão. E fora que isso é extremamente ruim para o mercado de capitais, né? Porque tu tem um ente público, um banco público que subsidia enormemente, né, a taxa de juros. Então, quem tem acesso a essa modalidade de crédito vai tomar, porque, enfim, não tem como não tomar, é um crédito muito mais barato. Então, o poupador que na outra ponta tá lá do outro lado querendo investir, esse cara não tem investimento, né? Sim. Porque o mercado de capitais não vai funcionar à medida que tu tem alguém no meio que, né, separa os poupadores e tomadores, né? Ele tá distorcendo completamente os sinais dos preços. E a taxa de juros é um preço. É o preço do tempo, não é o preço do dinheiro. O preço do dinheiro é o poder de compra dele. Boa. É o preço do tempo. E a taxa de juros artificialmente reduzida passa a sensação para os empreendedores, aqueles que tomam crédito, de que há uma abundância de recursos escassos e que estão disponíveis, que pode tomar crédito e investir, que todos os projetos de investimentos serão completados e com rentabilidade, quando não é verdade. Então isso mascara uma situação econômica e que por algum tempo ela perdura, mas depois quando vem a realidade, os projetos precisam ser liquidados, os chamados malinvestments, ou investimentos errôneos, a realidade chega e tudo precisa ser liquidado. E nessa onda na tentativa de seguir reaquecendo a economia brasileira, isso já em 2013, ou até 2014, eu lembro que na última rodada do PSI, eles estavam concedendo empréstimo a 2% nominal. Meu Deus. Quando a Selic já estava mais para 2 dígitos e a inflação também. Sim. 2% nominal. Então é dinheiro de graça. Zero, né? E boa parte desse dinheiro também foi canalizado para o setor de caminhões. Então, o problema da greve dos caminhoneiros lá de 2017 começou bem antes. Foi gestado lá atrás. Gerou uma compra excessiva de caminhões, claro, tem que comprar, o juro tá barato, aumentou a frota, aumentou a oferta do serviço frete. Quando a economia já estava desacelerando, o preço do frete caiu mais ainda. Oferta maior, demanda menor, cai o preço do frete. Bom, aí descontentamento geral. A gente depende do modal aí depois tivemos um tabelamento de fretes, né? Mais uma
cagada. Em cima do erro. Sim. E, enfim, então são essas sucessões de erros. Mas essas condições iniciais que tinham lá em 2009, hoje nós não temos. Então eu vejo que é bem mais difícil o governo atual conseguir religar a economia brasileira e estimular ela artificialmente como foi lá atrás. Pois é. Acho que sim, é mais desafiador, mas acho que tentando fazer um pouco do advogado de diabo aqui pra olhar também o copo meio cheio, né? Pelo menos eles não aparentemente, né, não têm a constituição até agora dos campeões nacionais, que a gente teve claramente, né, com Oi, JBS no passado. E parece que o BNDES, até salvo engano, não tá com esse ímpeto todo como teve no passado. Acabou o dinheiro. Exatamente. Não há plata, como Não há diz o plata. lei. Lamentavelmente. Sensacional aquele vídeo. E até ontem, né? Hoje, dia 11, ontem, dia 10, foi divulgada uma notícia de que o Congresso teria aprovado uma nova debênture incentivada. Então, pelo menos o governo, utilizando o próprio mercado de capitais, né, para fazer frente a esses investimentos. Qual que é a diferença dessa debênture incentivada nova a que já existe? A que já existe hoje, ela é incentivada para o investidor. Então, o investidor que tem acesso a esse título, ele não paga imposto de renda sobre o ganho de capital oferido. Nessa nova modalidade, a empresa, né, que toma esse crédito também não paga imposto de renda. Então, acaba sendo um benefício mútuo, né, tanto para o poupador quanto para o tomador. Me parece que é uma medida muito mais liberal, vamos dizer assim, essa do que a medida que foi adotada antes, né? Então, pelo menos é um ponto favorável aqui pra gente, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida, eu acho que esse conhecimento que existe sobre algumas dessas políticas que fracassam, hoje é maior, tem mais vigilância sobre isso também, então por isso que eu acho que é mais improvável conseguirem implantar toda a agenda. Mas, até voltando, e tem a ver com a debênture, eu lembro que eu vi foi 2012 ou 2013, eu acho, teve uma capa da Veja que era o choque de capitalismo da Dilma, e era uma série de programas de investimento, etc. Assim, pô, eles não sabem nada de capitalismo ou de livre mercado, porque, cara, o que tem aqui não é capitalismo, era um choque de dirigismo e intervencionismo. Sim, total. E aí tinha um grande programa de concessões que a gente precisa melhorar, investir na nossa infraestrutura, pelo óbvio, mas aí vejam como o ranço intervencionista, dirigista, impediu o Brasil de atrair esses investimentos. Uma das variáveis que a Dilma, e isso eu lembro que era dela mesmo e dos seus principais aliados, tipo Arno Agustin, esse pessoal, era travar a rentabilidade dos investimentos. Então o cara ia investir numa estrada, vinha um capital externo, fundos, etc., para investir na estrada, mas a rentabilidade ia ser travada. E era algo como, sei lá, 7, 8%. Então o cara ia investir aqui, correr risco de mercado, risco de execução, risco de orçamento, e o lucro ia ser travado. Então essa condenação ideológica do lucro contaminou um programa que poderia ser excelente e fracassou. Totalmente. Então, mas é complicado. Você está ouvindo FLCast. Já se encaminhando aqui pros finalmente, eu queria que não sei se tu trouxe a tua bola de cristal aí pra gente... Tá aqui, vamos lá. Pra gente fazer algumas perguntas, né, sobre isso, pro futuro. Assim, claramente a gente tá num processo, então, né, cada vez se dissociando mais no mundo liberal, né, entrando no mundo mais intervencionista, e isso não se tratando só de Brasil, né, se tratando de vários países do mundo afora. A gente vê até no Canadá, a gente tava comentando esses dias, né, como mudou as coisas e os governos autoritários parece que são maioria hoje, mas querendo trazer a previsão para o Brasil, o que tu acha que a gente pode esperar desses próximos anos de governo? Mas falando do aspecto econômico, né? No sentido de, pô, será que a gente vai conseguir crescer de modo adequado? Será que a produtividade do brasileiro, que é uma pauta extremamente relevante, ela vai seguir em trajetória descendente ou a gente vai ter algum momento um turning point? E, né, dado todo esse gasto público que a gente está tendo, que em parte ele está tentando ser contrabalanceado por aumento de impostos, isso não vai gerar mais inflação em um determinado momento? Então esses tópicos aí para tu debater um pouquinho. Vamos lá. O cenário para mim, para o Brasil, especialmente com este governo, com essas políticas, é mais do mesmo. É a mediocridade brasileira em termos econômicos e que a gente não vai se tornar uma potência de crescimento vigoroso e sustentável, mas o lado copo meio cheio também não vai para uma rota de Argentina
China ou Venezuela. Eu também não acredito nisso. Tem risco? Tem. Pra mim não é o cenário base, porque a gente viu isso no ano passado, tem tido algum freio. Não é perfeito, mas especialmente nas políticas econômicas, aquelas ideias mais heterodoxas, mais intervencionistas, mais aventureiras, elas têm sido ou ignoradas ou contidas na sua totalidade. O arcabouço fiscal, meia boca, mas não deu carta branca completa. Teve o marco do saneamento, que tentaram revogar, não passou. O marco da privatização da Eletrobras, não passou. E assim várias outras. A autonomia do Banco Central. O Lula tá sempre lá enchendo o saco, falando Banco Central independente, é uma bobagem, etc. Agora tem a pauta da autonomia orçamentária do Banco Central também, né? Também. Então, estão sempre tentando minar, mas essa é uma agenda que nem prospera, assim, não tem eco nenhum hoje no Congresso falar, não, vamos revogar a autonomia do Banco Central. Cara. Sim, impossível, Cara, passou, esquece. Sim. Mas a bravata tá lá, o discurso tá lá, gera ruído, mas já tá gerando menos ruído porque, cara, tá bom, reclama, mas não vai mudar. Mas claro que eles podem escolher os indicados de acordo com a lei. Então, esse ano acaba o mandato do Roberto Campos Neto, eles vão indicar o novo presidente. Quem vai ser? Não sei. Vai ser mais aliado ao PT? Óbvio que vai. Tem um risco aí? Tem, mas ainda assim, eu acho que é um risco mais contido de descalabro completo e aventuras de política macroeconômica. Então, por isso que eu digo, o Brasil, pra mim, é essa mediocridade. No fiscal, sem dúvida que preocupa e tem impacto cedo ou tarde na inflação, mas ele não é imediato e não é essa relação mecânica. Assim, se tiver um déficit mais elevado nesse ano, não significa automaticamente que meses depois a gente vai ter uma inflação mais elevada. Assim, tem vários fatores. Mas sem dúvida que um fiscal descontrolado ano após ano e crescente vai impactar a inflação, vai desestabilizar o país. Então precisa ter um controle, isso precisa ser muito bem gerido com responsabilidade. Mas hoje, neste mandato do PT, não vejo uma grande probabilidade de, por conta do fiscal, a inflação disparar novamente acima de 2 dígitos, chegar, sei lá, a 15, 20%. Não acho que isso vai acontecer nesse espaço de tempo, com tudo que a gente está vendo. Riscos existem, mas para mim o cenário base é esse. Boa. Começando um ping-pong final aqui de perguntas. Uma pessoa que tu gostaria muito de entrevistar no teu canal. Pode ser mais de uma, se tiver mais de uma. Pode ser mais de uma, lógico. O Ron Paul. O Ron Paul seria uma pessoa. Sendo que eu tive a felicidade de conhecer ele pessoalmente. Que legal. Em 2014, quando o Instituto Mises trouxe ele para a conferência de escola austríaca daquele ano. Eu conheci ele pessoalmente no backstage, depois a gente foi jantar. Foi muito bacana. Boa. Mas seria bacana entrevistar ele no canal. Que mais, assim, entrevistar? O Nick Szabo, que é um dos candidatos a Satoshi Nakamoto. Você não sabia desse nome. Ele é um cara genial, mas é muito reservado. Hoje em dia aparece muito menos. Eu até troquei ideia com ele no Twitter, em mensagem privada, assim, mas hoje em dia ele tá bem recluso, assim. Boa. Enfim, acho que esses dois são bons nomes. Legal. E, o que a palavra liberdade significa pra ti? Liberdade. Eu vou usar a definição liberal clássica, que é a ausência de coerção. Pra mim, esse é o real significado. É você ser livre pra decidir e escolher sem ter uma restrição, uma coação externa, seja obstruindo, seja obrigando a tomar uma decisão. Seria isso. Liberdade de escolha. Boa, excelente. Legal. Um hobby que tu não abre mão. Hobby que eu não abro mão? Não tenho grandes hobbies. Olha, eu diria que é... Tênis, um esporte, leitura, mas não é viagens. hobbies, não é hobby. Leitura, sem dúvida. Eu tô vendo aqui um tablet e eu recentemente comprei o Kindle Scribe, que é muito fantástico, bom. fantástico. Eu tive todas as gerações do Kindle, a não ser a primeira, eu tive todas as gerações do Kindle. E acho espetacular. Então, leitura, estar com os livros, pra mim é um hobby que eu não abro mão. E aí, então, uma recomendação de livro que tu deixa, já que o teu hobby é leitura. Pode ser mais de um livro também. Eu tô sempre lendo vários livros ao mesmo tempo. Agora eu tô... Não é esse que eu vou recomendar, mas eu tô lendo... Comecei a ler o do John Law, que é o economista, financista, intelectual, jogador escocês do século XVII, que nasceu, mas a sua história relevante foi no século XVIII, que ele foi o grande arquiteto da bolha do Mississippi na França. Que legal.
E ele escreveu um livro de economia sobre dinheiro e comércio, e lá ele expunha todas as suas ideias inflacionistas. Ele é o grande inflacionista proto-keynesiano. E é interessante notar como ele tinha, ao mesmo tempo que ele tinha ótimas ideias e entendimentos sobre moeda, dinheiro, sistema monetário e comércio, ao mesmo tempo ele defendia ideias espúrias e que ele colocou em prática e quase arruinou a economia da França com aquela inflação do dinheiro que ele criou com seu Banco General, que depois virou o Banco Royal. Enfim, esse é o livro que eu tô lendo agora no Kindle. Mas um livro pra recomendar, eu vou recomendar o do Julian Simon, que é o The Ultimate Resource, que é o último recurso. E já dando spoiler, significa que o último recurso é a criatividade humana. Legal. E ele, nesse livro, assim, é bem grande, e ele fala sobre energia, sobre crescimento econômico, sobre população, os limites da terra, os limites da economia. E ele, assim, traz tantos conceitos espetaculares e uma visão tão positiva do mercado, da criatividade humana e como é o mercado desimpedido pela concorrência, com a inovação, a criatividade que leva às melhores soluções, e que o grande limitador do crescimento econômico, do bem-estar social, não são os recursos naturais, não são as commodities, o petróleo, é justamente o conhecimento, a criatividade humana. Muito legal. Bacana. Bom, boa dica aí. E por último, um conselho que tu daria para nossa audiência? Conselho? Eu diria que é o pensamento crítico independente. Assim, sempre questionar e estudar a fundo tudo que a gente conversou aqui, o que eu falei também, absorver, mas sempre com pensamento crítico, ir mais a fundo e chegar às próprias conclusões, não porque eu falei, porque vocês falaram, porque alguém influente falou, mas sim porque a pessoa conseguiu absorver os argumentos, pensou sobre eles, raciocinou logicamente e chegou àquela conclusão por convencimento próprio e não convencimento alheio. Boa, excelente. Legal, Ulrich, agradecer a tua participação, teu tempo, compartilhar conosco aqui. É sempre bom receber um associado, um honorário do IE que ajudou a escrever essa história, eu sempre digo isso. Se a gente tá hoje aqui é porque vocês fizeram a história e chegou até aqui. Então agradecer a tua participação, abrir pra vocês os seus agradecimentos e antes agradecer a Liberta que cedeu o estúdio aqui pra gente gravar e foi uma experiência bem legal, um episódio excepcional gravado ao vivo aqui. Boa. Bom, de novo, Ulrich, muito obrigado pelo teu tempo e pela disponibilidade de a gente gravar esse episódio. Pra gente é uma honra, né, como instituto e pra quem tá mais uma vez capitaneando um fórum que vai ser muito bom esse ano, né, tenho certeza. Admirável Mundo Livre. Exatamente, tem muita coisa interessante pra ser divulgada, então aguardem, vai ser bem legal. Mas de novo, assim, eu acho que defender essa pauta que a gente levanta a bandeira com tanto orgulho é uma luta incansável, uma luta imparável. Acho que tem avanços, tem retrocessos, então acho que a palavra é resiliência, né? Acho que a gente nunca vai parar de defender. Talvez seja um dos motes, um dos nossos propósitos da nossa vida tá sempre nessa luta aqui. A gente luta com tanto orgulho também, né? Boa. Da minha parte, só agradecer também o convite e especialmente vindo do IE, que é uma casa que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, sempre me sinto muito acolhido, a história pelas pessoas, e é muito bacana poder trazer mais conhecimento. Espero que os associados e quem mais assista tenha aprendido alguma coisa. E como mensagem final, eu diria duas. Primeiro, que compareçam ao Fórum da Liberdade, seja presencial, seja online, mas de preferência presencial. E, por fim, que a gente não deve temer a liberdade, a gente deve abraçar, cultivar a liberdade, porque a liberdade sim traz muita responsabilidade, mas ela também traz oportunidade. Então, digam sim à liberdade. Obrigado. Boa. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.